Esquizofrenóias no ar e eu estou aqui com eles, Fernandos, com um S maiúsculo no final. É numerologia, é o quê? É estético? Olha, foi bem uma escolha estética, eu acho. A gente escreveu diversas formas diferentes que podia ser opções de nome para nossa banda. Acho que são duas coisas. O sobrenome dele é Fernando Siqueira. Tem isso. Tá. E ele, nas nossas músicas, por enquanto, ele que canta e ele que performa. E eu que tô no palco também. Então. É uma forma de homenagear ele, e no meu celular ele tá como Super Fernando. Então, então foi uma forma de homenagear ele. Saquei. Bom. Mas ambos se chamam Fernando. Ambos. Há posso entrar na intimidade? Há um apelido, porque vocês são um casal, ou não pode revelar? Óbvio que pode, a gente é super... Sei lá. Não imagina, né? A gente assim, não. Não somos um casal. Estragou tudo. Vocês... Há uma forma... Você é o Fê, ele é o Fefe, o Fefe, o Fê, Meu, Fê. pior de tudo é que nenhum dos dois gosta do apelido Nando pra gente. Ai, Nando é péssimo. A gente não curte isso. Então, no fim, somos Fê e Fê. É. Minha família chama ele de Fê2, a família dele me chama de Fê2, e assim a gente meio que vive. Ou Fê do Fê. Fê do Fê Ah, também. Fê do Fê é fofo. Como é que surgiu essa coisa? Qual a ligação de vocês com a saúde mental? Porque o Fernando Groenstein, eu falei certo? Uhum. Ele é cineasta, sabe aquele filme que a gente adora, que o Fernando Henrique quebra tabu, né? Ele mostra que ele pode, tipo, porque o Fernando Henrique foi nosso presidente, não sei se você é muito jovem, você não sabe, mas o Fernando Henrique, ele roda o mundo pra falar sobre isso, tipo, primeiro posso perguntar sobre isso? Claro. Por que Fernando Henrique? Bom, Porque Fernando também. Porque a gente só trabalha com Fernando. Não, aquele filme, Quebrando Tabu, que foi um filme que eu criei, desenvolvi, depois virou uma página que eu também criei. É um filme que fala sobre como a gente precisa tratar as pessoas que têm problema com droga como pessoas que precisam ser tratadas com carinho, com amor e, acima de tudo, com uma questão de saúde. Sim. Existe um erro muito comum, isso não tem nada a ver com esquerda ou direita, é um erro que muitas pessoas fazem, de achar que a pessoa que tem problema com droga ela merece ser punida com cadeia, com assunto de polícia, como se a pessoa que usa drogas fosse uma pessoa safada, sem vergonha. E, na verdade, entrando já na questão de saúde, é muito comum que as pessoas que sofreram abuso, pode ser abuso sexual, abuso moral, abuso físico, ou simplesmente um trauma. O trauma ele pode ser uma desconexão, ele pode ser um acidente de carro, ele pode ser um acidente físico, ele pode ser de diversas naturezas, mas ele, por essência, ele é uma desconexão. Essas pessoas elas geralmente tentam se automedicar para tirar essa dor. E muitas vezes elas não têm acesso à saúde pública, não têm acesso a um psiquiatra, a um psicólogo, e, acima de tudo a dupla, né? Que não é recomendado você só ter um psicólogo e ter só um psiquiatra, você precisa dos dois em separado. Então essas pessoas acabam se automedicando, principalmente na juventude, né? Acabam usando a maconha como um remédio. E a maconha até pode ser usada como um remédio, mas sob a supervisão de um médico. Então embaralha tudo. Então o que a gente fez naquele filme, eu junto com o presidente Fernando Henrique e outras pessoas como a Ilona Szabo... Que ano foi aquilo? Acho que faz uns 10 anos mais ou menos. Foi dizer, não, isso não é assunto de polícia. Até porque eu já filmei mais de 20 cadeias pelo mundo, não tem uma cadeia no mundo que seja livre de drogas. Uhum. Então a gente faz a pergunta, se você não consegue abolir as drogas dentro de uma cadeia de segurança máxima, como você vai abolir as drogas numa sociedade livre? Uhum. Né? Você pega mesmo políticos de extrema-direita, assim, vira e mexe são pegos com droga. Uhum. Né? Então a gente precisa tratar as pessoas que têm problema com droga como pessoas que precisam de acesso à saúde. Pessoas que sofreram trauma, pessoas que têm problemas de saúde mental, que podem ser genéticos ou não genéticos, como pessoas que precisam ter acesso a tratamentos de saúde mental, que são vários. Pode ser psicólogo, pode ser psiquiatra, podem ser tratamentos alternativos como yoga,
acesso à água até, natação, tem muitas terapias alternativas. Então, basicamente, esse é o eixo de um trabalho que começou há 10 anos atrás com Quebrando o Tabu e que continua hoje nos trabalhos que a gente está desenvolvendo agora. Imagino que nessa época tenha começado o interesse sobre o universo da saúde mental. Porque hoje até se fala muito de autocuidado, umas palavras até meio banalizadas, que se perdem, assim, né? Porque a internet é uma coisa que ela informa, mas ela também pode se perder. Pode perder a finalidade original do termo. Vocês começaram a se interessar pelo tema por um interesse pessoal mesmo? Por vivências? É uma somatória de fatores. Assim, eu acabei, sem perceber, dedicando a minha vida a filmar pessoas na linha de frente do trauma. Então, no Quebrando o Tabu, foram acho que 127 pessoas, desde pessoas que estavam lidando com a questão da adição, até policiais, até produtoras de droga. Eu fui no campo das Farc, no interior da Colômbia, falei com pessoas que cultivavam papoula, que é a matéria-prima para fazer heroína, produtores de folha de coca, que é o que produz a matéria base para fazer crack e cocaína. Falei com presidentes como Bill Clinton, Jimmy Carter, o próprio Fernando Henrique. Depois fiz outros trabalhos, fiz a série Carcereiros, do Dr. Drauzio Varela, baseado no livro dele, o livro Encarcerados. Fundei um grupo de teatro junto com agentes penitenciários, numa penitenciária de segurança máxima. De lá saiu também, formei atores. Eu e o Fernando fizemos um documentário que está quase pronto sobre o Pedrinho Matador, que ele foi assassinado no meio da produção do filme. Nossa, que baque. Daí muda a história inteira. Fizemos um documentário que algumas pessoas podem ter assistido sobre a masculinidade catastrófica do presidente Bolsonaro, chamado Quebrando Mitos. Fiz um filme de ficção livremente inspirado na minha vida, chamado Abe, sobre um menino que cozinha para unir a família, metade de origem palestina, metade de origem israelense, e dá tudo errado. Esse filme virou um documentário chamado Sabores, que a gente exibiu no Festival do Rio, que é sobre a gastronomia palestina e israelense. Um lado tem dificuldade de assumir que o outro existe. A gente filmou na Palestina, eu dirigi junto com a Cláudia Calabio, o Fernando Siqueira fez câmera C. Fomos na sede da autoridade palestina, no escritório do Yasser Arafat. Então, assim, eu posso ir seguindo a lista. A gente acabou meio que dedicando uma vida para entrevistar pessoas na linha de frente do trauma. Seja um serial killer como o Pedrinho Matador, seja pessoas na Palestina, seja LGBTQs como eu. E eu pude identificar alguns elementos em comum. O principal deles é que, geralmente, os abusadores, percebendo ou não, eles gostam de deslocar a responsabilidade dos atos de abuso dele para as vítimas. É o que se chama de gaslight, né? E isso é um processo que gera muitas sequelas e muita dor. Então, ao editar anos isso acabou intoxicando a minha cabeça e me fazendo muito mal. E eu, graças a Deus, tenho um parceiro maravilhoso, que é o Fernando Siqueira, que no final do expediente tocava piano para mim. E a gente começou a perceber o poder que a música tinha para limpar e para resetar isso. E foi assim que nasceu esse projeto aqui, que é o Necklace, que é um projeto formado por um tripé, que é um filme, shows e um EP. Que a ideia é justamente o oposto do trauma, que é a conexão. A gente percebeu que o trauma, ele geralmente é a desconexão. Então, seja uma morte, seja um abuso sexual, seja um acidente, o que for, é uma desconexão da sua vida. E a música, ela tem um poder curativo, seja acho que pela neuroplasticidade do cérebro, não sei, de ajudar você a se reconectar com a sua essência. Meditativo também, né? Acredito que sim. E daí, você é músico de formação? Então, não. Na verdade, não? Eu sou ator de formação. Eu estudei artes cênicas durante muito tempo da minha vida. Me mudei para os Estados Unidos e lá eu continuei meus estudos como ator.
Só que eu sempre tive uma paixão muito grande por teatro musical e música. E incentivado pelo Fê também, eu comecei a estudar canto. Achei uma professora, o Fernando chama ela de bruxa, no sentido mágico mesmo, não no sentido Às vezes ela é meio brava também. Ela é bem brava, mas eu gosto dela por causa disso. Ela é muito sincera. Ela me ajudou a achar minha própria voz, para eu não ficar com uma voz muito robotizada à la Broadway, que também tem sua beleza, sim, mas não era o que a gente buscava. Mas então, minha formação real é de ator, mas eu trabalhei muito tempo com o Fê, então acabei me tornando também cineasta, e a música ela veio se formando assim meio que naturalmente, porque eu falo que o que eu gosto de fazer é contar histórias. Sim. Então eu acho que tudo é uma forma de contar histórias, né? Você cantar, eu tô contando uma história, performar no palco, eu tô contando história, atuando, eu tô contando história, dirigindo, eu tô contando história. Eu gosto disso, eu gosto de contar histórias. Acho que foi isso. Acho que na música a gente encontrou esse lugar de limpar. Mas em que momento essa música que era terapêutica para vocês se tornou um novo braço do trabalho de vocês? Então, começou com eu tocando músicas que eu gostava, músicas de outras pessoas, né? Covers. Uhum. Eu tenho um amigo... Outras pessoas, no caso, a Taylor Swift. Basicamente... Ah, mentira! Basicamente, você somente... é um Swift? 100% doente. Swift. Ai, você tem aquelas pulseirinhas? 100%. Eu tenho as que eu fui no Eras Tour, né? Então, no turnê dela. Sim. Então, tenho as minhas pulseirinhas que eu fui lá. Você trocou com o pessoal? O pior é que é muito difícil ser fã da Taylor Swift. Você tem que fazer artesanato. Esse é o problema. Complexo. Eu não fiz isso, mas eu fiz a minha roupa que eu fui. Que é uma piada interna. Eu moro do lado do Allianz Parque, que foi o show dela. E todo mundo tem um figurino de uma era, né? É difícil. Um full-time job. Eu não consigo ser fã de uma coisa que me exija tanto. Eu gosto do TikTok porque ele me poupa um pouco disso, entendeu? Eu posso ver as informações de gente que fica lá o dia inteiro fuçando ela, e eu vejo rapidinho, tipo, uns digest, né? Que dizem, tipo, rapidinho, uma decupagem. Eu fiquei meio americanizado, desculpa se eu falar umas palavras em inglês. Tudo assim. bem, a gente entende. Mas daí você, tocando música da Taylor Swift, que momento as suas aconteceram? Tocando músicas da Taylor Swift, aí tinha um amigo meu que estava escrevendo um monte de música, e aí eu falei, como é que você faz pra escrever tanta música? Ele falou, só escreve. Aí eu falei, tá, vou tentar. Aí eu tentei, falei, Fê, escrevi uma música, toquei pra ele falou, cara, isso é bom. E tinha uma temática saúde mental já? Acho que sim, de certo modo sim, porque todas as músicas que eu escrevo, elas são muito pessoais, elas vêm muito de vivências que eu tive na minha vida, e de certa forma elas são formas que eu uso pra eu entender esse sentimento que eu tô sentindo e botar ele pra fora. Então essa primeira música que eu escrevi, ela é sobre uma pessoa que me minou, me botou pra baixo, sobre as coisas que eu tava fazendo e conquistando na minha vida. E aí a música fala, então, já que você me fez me sentir tão mal, essa música, eu uso essa música como minha vingança pra você. Então minha vingança pra essa pessoa foi ter escrito essa música. Certo. E foi terapêutico pra você escrever a música e falar em voz alta, né? Porque às vezes a gente pensa muitas coisas, até quando a gente vai na terapia, a gente fala coisas que estão na nossa cabeça de maneira bagunçada. Eu me pego várias vezes em certos momentos, eu penso, nossa, eu verbalizei isso. Verbalizar é muito importante no processo terapêutico. Total, eu considero isso muito importante. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Pra mim, assim, o Fê falou um pouco de como ele entrou nessa coisa da saúde mental e dessa pesquisa, e eu acho que pra mim eu sempre tive muito interesse na psique humana e de como ela funciona, talvez um pouco de um desejo de me auto-entender. Eu sempre quis buscar, assim, entender outras pessoas e como as pessoas vivem, né, dentro dos mundinhos delas. E eu sou uma pessoa que sonha muito e eu gosto de analisar meus sonhos. É de peixes? Não, eu sou Capricórnio, que nem deveria ser nem tão... Nem deveria. Você deveria estar ganhando dinheiro. Pois é. Eu espero que isso chegue também. Mas é isso, eu sou uma pessoa que gosto de entender da mente humana, assim. Então eu acho que mesmo quando eu analiso sonhos ou quando eu escrevo músicas, é sempre nesse sentido de tentar entender o que está se passando aqui e, de certa forma... O que veio primeiro, o filme ou as músicas?
as músicas. A gente foi um processo bem sensorial, assim, a gente fez escrever algumas músicas, a gente fica sempre nesse duelo, porque meu primeiro filme foi sobre o Caetano Veloso, e eu fiquei anos acompanhando o processo criativo do Caetano e tal, e eu sempre falo pra ele que eu acho o Caetano muito superior a Taylor, apesar de respeitar muito o trabalho da Taylor. Né? Eu também concordo com você. Então eu sempre ficava, olha, escuta aqui, escuta a transa, não sei o quê, olha isso aqui e tal. Mas sempre valorizando muito o trabalho da Taylor, porque, claro, é incrível. Acho, inclusive, que ela vai ter um papel muito importante na eleição americana e, portanto, no mundo. Então não estou menosprezando, mas sempre falando assim, olha como é incrível a cultura brasileira, olha como é incrível o que o Caetano fez e faz. Inclusive, a gente esteve com o Caetano sábado passado, a gente contou isso pra ele e demos muita risada. Foi muito engraçado. Você fez essa comparação. Falei isso pra ele. Tá? E o que ele acha da Taylor? Eu não lembro o que ele falou. Não acha nada. Foi engraçado. Não, acho que ele acha divertido também. Não quero falar por ele, eu tenho medo. Tá. Eu vou botar a boca na palavra na boca dos outros, eu tenho medo. Mas, de toda forma, assim, fomos fazendo essa troca, porque ele também foi falando, mas olha aqui o que a Taylor fez, olha aqui a força de uma mulher cantora nos Estados Unidos, olha o papel que ela teve na eleição do Biden, né? Olha o que ela sofreu lá, não sabia também, acho que o Kanye West fez com ela, entendeu? Coisa feia, entendeu? Sim. Então, assim, é uma troca, e não precisa ser um ou outro, né? Tem cada um com a sua beleza, né? Até porque a gente sabe quem a gente vai escolher. Pois é. Né? Então, fomos nesse processo aí também, né? De ver um pouco da cultura brasileira, um pouco da cultura americana. A gente é brasileiro que mora lá, então a gente é as duas coisas, né? A gente mora lá, a gente é brasileiro, então não dá pra... Eu não gosto dessa coisa assim, que país você prefere, Brasil ou Estados Unidos? Né? Os dois têm vantagens, os dois têm desvantagens, é meio bobo ficar elegendo uma coisa melhor que a outra, não é por aí. Mas enfim, então a gente foi nesse processo aí de estudando como é que chama? A carreira musical dos dois, contrapondo as músicas e tal. E aí entendendo que... Caralho, não sabia que tinha esse grau de pesquisa. Foi. E aí a gente... e os dois com nossa, muitas músicas feitas, né? Muito rico, né? E aí entendendo que não existe mais música hoje sem audiovisual, né? Então a gente começou a gravar vídeos, imagens e tal, para ir com as músicas sem entender, sem buscar uma razão, sem buscar um enredo, apenas imagens para contrapor. Então gravamos no Rio de Janeiro, umas imagens do Fernando andando de terno em Ipanema, coisa completamente sem sentido. Depois em Utah, que é um estado próximo à Califórnia, que acho que tem uma das paisagens mais lindas do mundo, que são canyons. E aí a gente começou a ter essa analogia de que o canyon é igual ao trauma. Porque quando você sofre um trauma, você fica com uma espécie de um buraco na sua vida que não tem como ser reposto, muitas vezes, né? Então, eu, no caso, perdi meu pai com 10 anos. Isso é uma carência que eu tenho, um buraco que eu tenho na vida que não tem como ser tapado. Por mais que eu tive um monte de gente que me ajudou, que foi muito legal comigo, esse buraco tá lá. E aí a gente começou a criar analogias, que o canyon é como se fosse um buraco que esculpe por onde você passa, né? Então, assim, do mesmo jeito que quando você anda pelos canyons, você anda pelo rio, ele determina o caminho que você vai andar, né? Do mesmo jeito que uma pessoa que sofre abuso sexual, como eu sofri algumas vezes na vida, isso também marca a sua vida para sempre, né? Você nunca mais vai ter uma experiência sexual em que aquilo ali não vai estar marcando a sua vida. Sim. E isso, para todas as pessoas que são sobreviventes de abuso sexual, sabem do que eu estou falando. Assim, ou sobreviventes de abuso moral, que é tão grave quanto abuso sexual, aquilo fica marcado, sua vida fica marcada. Isso dessa alusão ao canyon é interessante porque muitas vezes eu na minha jornada de tentar explicar o que eu sinto e mostrar mesmo para as pessoas que aparentemente não lidam com o sofrimento ou não vivenciaram abusos, etc., acaba sendo meio difícil, né? Porque a gente até tenta aprender o que é empatia, mas você nunca vai se transferir para a dor do outro, nunca vai entender a sua dor. E eu acho que trazendo esses exemplos palatáveis, né, visuais,
pode fazer com que pessoas que não conheçam ou até tem pessoas próximas que sofreram algum tipo de abuso ou questão com saúde mental, meio que entenda o processo, o que pode ter rolado, o que acontece, ou como a pessoa processa. Porque eu acredito que seja difícil, né, explicar, né, pôr em palavras, né, e eu acho que é muito bonito isso de pôr em imagens, né. A gente precisa que alguém desenhe, que alguém... Porque eu também posso pensar nas minhas situações, né, do meu sofrimento, como um outro exemplo. E vocês, esse do Canyon é brilhante, de verdade. As pessoas, elas precisam visualizar e para aprender a se colocar no lugar do outro e quem sabe um dia a gente não diminua, né, a dor do outro. Passando por essas experiências, foi difícil transformar em imagem essas sensações, esses traumas? Exato. Antes de responder isso, só queria reagir ao que você falou. Eu acho que o nosso trabalho, e o filme, acho que é a expressão mais forte, ele com certeza é para uma comunidade de pessoas que estão sofrendo e passaram por trauma. E existe uma intersecção entre quem sofre transtornos mentais invisíveis e principalmente pessoas que têm deficiências invisíveis e pessoas que sofreram trauma. A gente sabe muito, porque a gente mostra o filme, né? O nosso filme ele ainda está imperfeito, ainda está em melhorias e tal. A gente sabe que tem pessoas que são privilegiadas na vida e que, ainda bem, parabéns para elas, passaram a vida sem ter trauma. Tem gente que não tem trauma. Tem gente que não tem. Tem gente que não tem trauma. E tem gente que não tem nenhum tipo de transtorno mental. Sim. Essas pessoas não vão responder ao nosso trabalho. E tá tudo certo. Eu sei porque eu já fiz esse teste. Agora tem gente que... Por isso você acha que não atinge? Tem gente, inclusive, que o transtorno é justamente não ter empatia e não conseguir sentir empatia. Essas pessoas geralmente não respondem ao nosso trabalho, não gostam do nosso trabalho e acham que a gente é mimizento. Eu já passei por isso e, sinceramente, já passei da fase e não me incomoda mais. Esse trabalho é para quem passou por algum tipo de desconexão na vida e está precisando saber que não está sozinha. Esse trabalho é para quem está passando por depressão, por autismo, por esquizofrenia, por bipolaridade, por quem perdeu todo o dinheiro, por quem sofreu um aborto. Enfim, eu não vou ficar listando tudo aqui, porque até é desagradável, mas assim, é para as pessoas saberem que não estão sozinhas, porque a gente tentou justamente mostrar que, inclusive, assim, tem uma coisa chamada carga genética. Uhum. Tem gente que nasce com uma genética que é predisposta a isso. Tem gente que nasce com uma genética que, quando você mistura o trauma, você detona um monte de coisa. Uhum. E tem gente que nasce com uma genética que o trauma passa batido e não acontece nada. Então, é esse tipo de panorama que a gente quer passar no filme, que as pessoas, inclusive, poderem acolher os outros. Porque, às vezes, as pessoas estão dentro da nossa família. São amigos, e as pessoas simplesmente não conseguem dialogar, não conseguem lidar. E acham que o sofrimento dos outros é frescura, é besteira. E do mesmo jeito que existe diversidade de raça, de gênero, sexual, existe uma coisa também chamada diversidade neurotípica, diversidade de traumas, não sei as palavras exatas, me falta conhecimento, mas existe diversidade de transtornos mentais e são pessoas brilhantes. Se você for ver os grandes gênios da humanidade, eles não são pessoas neurotípicas, privilegiadas, que não passaram por traumas e que não têm transtornos. Os grandes gênios, os grandes inventores da humanidade são pessoas extremamente atormentadas e que passaram por tremendas tempestades mentais. Eu, por exemplo, não grande gênio, atormentadíssima. Uma pessoa foi assistir o filme que passou agora no Festival do Rio. E só tivemos essa exibição, por enquanto. Só tivemos essa por enquanto. O filme vai passar na mostra também, agora em outubro. Tá. Mas por enquanto só teve essa exibição. É muito difícil conseguir ingresso pra mostra. Fala com a gente. Tá. Mas
Essa pessoa veio para... Ela era uma psicóloga de Niterói que assistiu o filme e veio falar que ela gostou muito da forma que a gente explica as coisas no filme e que ela queria... que ela ia usar isso para poder criar que a família dela visse, para que ela pudesse finalmente explicar para eles como é que ela se sente, porque ela foi diagnosticada com TDAH, então ela achou que a gente descreveu de uma forma que ficou mais claro do que todas as tentativas que ela teve de explicar. Isso é ótimo, porque você se torna a voz, né, de pessoas que eu também recebo esse feedback de pessoas. Agora eu vou. Sei lá, vem uma pessoa com transtorno bipolar aqui, eu vou mandar esse link para minha família, porque essa pessoa consegue pôr em palavras o que eu não consigo. E é difícil, né, pôr em palavras, né, porque são sensações e você falou do TDAH também, a galera neurodivergente. Tem um sofrimento muito silencioso, né? Porque você passa a vida... que nem eu, por exemplo, tenho autismo nível de suporte 1. Então, aparentemente, aspas, eu sou normal. Mas eu tenho milhões de dificuldades. E então, eventualmente, eu fui ríspida com alguma pessoa porque eu achava que a pessoa estava brigando comigo. Porque eu tenho um problema com a entonação. Então, às vezes, eu sou casada, às vezes o meu marido, ele é gaúcho, às vezes ele fala mais firme, fala, por que você tá brigando comigo? Eu falo, mas eu não tô brigando com você, sabe? Então, a gente precisa de muitas explicações. No meu caso, eu preciso de muitas explicações para não confundir as coisas. E isso é muito solitário, porque às vezes você se sente burro. Uma pessoa com TDAH é muito provável que ela seja brilhante, mas ela tem assuntos que não interessam. Enquanto não te interessa, a pessoa ela não vai. Eu odeio essa palavra, mas eu vou falar isso. Ela não vai performar do jeito que... Péssima, né? Do jeito que as outras pessoas querem. Vocês sempre foram, assim, mais artísticos, mais introspectivos? Minha mãe me contou outro dia que a escola mandou um relatório de que eu escrevi ao contrário. E aí eu me dei conta que eu sempre escrevi as frases de forma indireta e sempre que eu tenho que passar meus textos a limpo para botar ela no discurso direto. Nossa! E eu sempre troco letras, assim, consoantes, assim, boto elas ao contrário. Então, eu acho que e sempre na hora de estudar, deixava tudo para a última hora. Também sou assim. Sempre teve interesses muito ultra específicos. Hiperfocos. Meu pai morreu com 10, né? Daí a forma de processar a morte dele foi que eu virei orquidófilo. E com 11 anos... Eu já vi isso em algum programa de TV. Com 11 anos eu era o único membro da Sociedade Bandeirantes de Orquidófilos, que a idade média era 80. E eu já tive cada interesse específico na vida, mas assim... Só que isso era lido como uma coisa estranha. Eu tive sorte da minha família me apoiar nisso. Então, assim, eu acho que o legal é a gente, neste momento, agora que tem essas ferramentas como o Instagram e tal, é poder difundir informação para entender que, assim, cada ser humano é um bichinho diferente. Uhum. E cada um processa trauma de uma forma diferente. Não é que assim um é melhor que o outro porque o trauma passa batido. O mesmo luto, né? Exato. Não, você vai falar, não, mas espera aí. Essa pessoa pegou o trauma e passou batido. Essa outra pessoa está destruída pelo trauma. Uhum. Então, essa pessoa... E principalmente no caso dos meninos, isso é associado à masculinidade. Tipo, esse é frouxo. Uhum. Esse não é frouxo. Esse é forte. Esse não... É da biologia da pessoa. Sim. E você? Bom, eu estudei em escola Waldorf, então eu sempre fui muito artístico. Mas eu sempre fui uma criança que sofria bullying por ser gay ou pelo jeito que eu andava. Mesmo numa escola mais pra frentex? É que a Waldorf ela tem muitas coisas muito boas, né? As coisas que eu adoro e acredito até hoje, como o contato com a natureza, o trabalho manual,
contato com as artes, tudo isso eu acredito muito. Mas a Waldorf também tem um lance meio religioso. Mas é uma escola cristã, alemã, né, antroposófica. Mas eu gosto muito da Waldorf, eu gosto muito de ter estudado na Waldorf, eu gosto muito de ter tido uma criação Waldorf, porque meus pais também são antroposóficos, médicos antroposóficos. Mas eu acho que eu sempre fui uma criança muito artística. Sempre desenhei, sempre gostei de cantar, sempre gostei de atuar. E sempre foi péssimo em matemática. Sempre fui péssimo em matemática, em qualquer coisa que eu tivesse que estudar e me focar. Eu gostava muito de ouvir música, sempre me excluí, é ótimo, me excluí da sociedade botando fone de ouvido. Desconectei da sociedade. Até hoje eu gosto de botar fone de ouvido para todos os lugares que eu vou, porque... Depois que inventaram o abafador, a minha vida se tornou outra coisa. Os autistas têm bastante isso, né? Eu tenho problema com agudo. Olha, eu não tenho ainda um diagnóstico, mas eu também. tô estudando para saber se eu tenho algum diagnóstico. O Fernando, porque eu sou... ele tem bastante rigidez cognitiva, isso tá no filme. Então... Então vamos voltar pro filme. Tem também coisas reais. Tipo, o Fernando, ele tá como Fernando, não como ator. Os dois. Eu tô lá como Fernando e tem umas tipo cenas... doc reality? Doc reality. É doc, ficção e musical. Então, e musical. E a parte de ficção é surrealista. Então a gente parte da seguinte premissa. Você anda na rua, você não sabe quem tem depressão, quem tem esquizofrenia, quem tem bipolaridade... Então, como seria se os transtornos que são invisíveis fossem visíveis? Demais. Então, ele é de uma companhia de teatro em Los Angeles, isso me enche de orgulho, que chama Actors Gang, que é daquele ator Tim Robbins, que fez Meninos e Lobos, Os Sonhos de Liberdade e tal. Então, a gente chamou os atores dessa companhia para interpretar, usando a técnica da companhia, que é a comédia dell'arte, usando máscaras para interpretar cada um dos distúrbios. Que fudido. Então tem um interpretando a depressão, que é especialmente emocionante, tem outro interpretando a esquizofrenia, justamente fala sobre essa questão da esquizofrenia ter do esquizofrênico ter uma outra forma de processar o trauma. Tem TDAH, tem também os outros transtornos mais escuros, que são o transtorno narcisista e a psicopatia. Que são os transtornos que acabam meio que causando os traumas na sociedade, né? Porque as pessoas também esquecem, né? A gente coloca assim, saúde mental só sobre a ótica do bem-estar, mas tem os transtornos que não têm empatia, que utilizam o outro como forma utilitária, como forma para ganhar coisas, né? E que geralmente provocam bastante manipulação, gaslight. E no caso do psicopata, né, ele tem o que a gente coloca no filme, que é a crueldade pela crueldade, né? Ele tem um prazer em ser cruel com o outro, né? E que são pessoas que geralmente se dão muito bem no meio corporativo, né, inclusive. O que você estava falando do que você interpreta? Que no filme tem isso que o Fê falou, né? Também tem cenas que eu tô lá cantando, mas isso sem máscara, você? Sem máscara, em nenhum momento do filme eu tô de máscara, então tecnicamente sou eu em todos os momentos, sim. E a gente vai chorar, porque eu sou muito hipersensível. Sabe aquela pessoa que chora no cinema? E daí, quando... Sei lá, as pessoas choraram. E daí, quando... Eu ainda não terminei de chorar, e você vai embora chorando. Você tá... Sabe aquela pessoa escandalosa do filme? Do cinema? Tem alguns momentos no filme que eles são um pouquinho violentos. Mas o final é bem bonito. Eu acho que você vai gostar. E eu gosto de coisas surrealistas. Gosto de narrativas não lineares. Porque eu acredito que a cabeça de vocês seja meio parecida com a minha. Tipo, polifocal. A gente consegue falar de 13 assuntos, volta pro primeiro. Isso é muito difícil, né? Porque às vezes você tem uns amigos normais, e daí você tá falando 13 coisas, e daí ela já esqueceu do primeiro assunto. Você vai se sentir em casa, então. Amei. É um filme experimental que a gente financiou com os nossos próprios recursos, justamente para poder ter a liberdade de não ter ninguém enchendo o saco. Mas aí só vai ser no ciclo... E começo, meio e fim. Vai rodar nos festivais. Isso. E aí a gente está esperando recursos, porque essa é uma versão, digamos assim, um protótipo, né? Que a gente quer botar. A versão do diretor? Versão do diretor. A gente está esperando algum milionário fazer uma doação pra gente. Pra alô, Itaú! Setúbal! Eu sei que você assiste. Um recurso pra gente conseguir terminar o filme. E nosso sonho
é lançar no Setembro Amarelo do ano que vem, que é o mês de prevenção à saúde mental. Daí, em que momento entram os shows? Porque são muito... vocês são muito... Polifoca. Povos. Então, daí tem o EP, que vai se tornar um disco duplo em algum momento, correto? Sim, a gente lançou semana passada, eu acho, já perdi noção do tempo, um EP que já está disponível em todas as plataformas para quem quiser ouvir. Chama Fernandos, então a banda Fernandos, EP Fernandos. Os shows a gente já fez um no Whiskey A Go Go em Los Angeles. No Vichiquermos. Muito legal. Aí fizemos um no Manouche, junto com o lançamento do EP, que foi super legal no Rio de Janeiro. Uma casa super interessante, quem for pro Rio de Janeiro vale a pena conhecer. Carvalhal não me chamou. E agora a gente vai fazer no Bona, que eu tô muito, muito feliz, porque eu também só escuto coisa boa sobre o Bona e tô muito feliz de conhecer a casa lá. Tá, e daí a gente vai... Esse é o EP, lançamento do EP. O filme deve acontecer no Setembro Amarelo do ano que vem. Então a gente vai morrer de ansiedade. Certo, vamos vibrar todo mundo. Muita ansiedade aqui para nessa mesa. E em que momento vira um disco duplo? A gente pretende ir lançando aos poucos até chegar no momento do... Essa é a ideia, se tudo der certo, tá? Que a gente lance alguns singles... Artistas independentes, né? Então... Que a gente lance alguns singles até chegar no setembro, quando a gente lance o filme junto com o álbum duplo do Necklace. Que metade é instrumental e a outra metade é cantada. Isso. É como se fossem 2 álbuns, né? Um álbum é instrumental, com o Fernando tocando piano, junto com o Jacques Morelenbaum tocando cello. Lindo, adoro cello. E o Jacques, eu gosto de sons graves. Eu também. Somos da mesma... Radiohead? Sim. Muito. I'm a creep. Radiohead é muito terapêutico. Eu não acho triste. Eu também não. Eu acho muito... Porque tem muitas camadas. Uhum. É meditativo. Você se sente envolvida, né? Pela música. Tipo... Sei lá, eu fui em 2 shows. É tipo uma missa pra mim, sabe? Isso é muito bonito de música, né? Porque você se sente... numa comunidade, assim, da mesma forma que eu acho que quem é muito religioso se sente numa missa, eu não sou muito religioso, então pra mim ir pra um show eu acho que deve dar essa mesma sensação, de você estar ali... E tocar, quando vocês são o pastor, no caso? Eu gosto muito de ter a oportunidade de compartilhar essas músicas com pessoas que estão interessadas em ouvir, e eu sinto que tem uma... ela deixa de ser nossas músicas, elas viram nossas músicas. Uhum. E isso que eu gosto muito. Eu gosto de olhar as pessoas enquanto eu tô tocando e acho que sentir a conexão, entendeu? Mesmo olhar alguém que tá interessado, tem gente que se emociona, tem gente que fica curiosa, tem gente que às vezes tá com cara de entediado, né? É um show, né? Tem muitas pessoas diferentes. Mas quando eu tô nessa posição de estar... eu me sinto da mesma forma, quase como se eu estivesse embaixo assistindo, entendeu? É a mesma sensação de conexão, de estar ali num ambiente quase como se fosse sagrado, né? Porque você tá ali comemorando... É um ritual, né? Exato. Música é muito ritualístico. 100%. Então, a gente vai virar... E depois, já tem mais 42 filmes engatilhados, 27 documentários. Acho que por enquanto é isso. Por enquanto é só. São essas coisas. Pessoas muito ramificadas. Foco, não temos. Criatividade, alguma. Eu queria agradecer. Muito Vocês obrigado. são ótimos. Achei muito fofo e muito... É uma honra dividir os mesmos interesses com pessoas que têm o mesmo propósito de alguma forma, né? Tipo, tem uma intersecção que você fala, nossa, legal, os caras querem mostrar, visualizar o que eu sempre quis. E eu quero que as pessoas entendam. E quando você fala que não é para as outras pessoas, né? Que a pessoa que não lida com sofrimento, não sofreu algum trauma... Espero que algumas, né, adentrem nisso, né, porque a gente pode mudar e sei lá, eu acho que o que vocês fazem é o que eu tento fazer também, que é educação.
E uma vez uma menina me entrevistou para fazer um TCC do meu podcast e do da Natuza Neri. Eu me senti muito mal, porque eu falei, ela vai acabar comigo. Porque ela falou da Natuza Neri. E daí ela falou uma coisa, Amanda, você não sabe, mas o que você faz é educomunicação. Que tipo, sabe quando você tá lendo faz tempo, né? Uma apostila escolar e de repente, na nossa época, indicavam um filme e tal. Hoje em dia, eles indicam podcasts e cinema experimental e álbuns, né? Então, é um material de apoio da educação tradicional. Então, acho muito bonito. Vocês também fazem educomunicação. Legal. Bem-vindos. Aprendi um termo. Obrigado. Também. Parabéns pelo podcast. Muito legal. Muito obrigada a vocês. Voltaremos a qualquer momento. Escutem. Por enquanto, só escutem, porque o filme... Tem algum lugar que eu posso ver uns teasers? Nada? Olha, se você seguir nossos Instagrams, a gente vai estar postando alguns teasers, alguns snippets, teasers, acho que é melhor de falar. E é isso, mas o nosso Instagram, tanto o Fernando Siqueira A, quanto o Grosten Andrade, quanto o Fernando's Presents Necklace, que é o nosso novo Instagram da banda, todos eles a gente vai postando sempre informações. E alimentando até o setembro do ano que vem. Exatamente. Isso. Brilhante. Voltaremos a qualquer momento com mais pessoas interessantes e educomunicadores como nós. Paz nos estádios e tchau.